No início do século passado, um dos experimentos que as pessoas tentavam entender era o experimento da composição de frequências da luz gerada por um gás de hidrogênio ionizado, né? E, tipo, se você tiver uma lâmpada de hidrogênio e for olhar como é que é a luz que está sendo emitida por ela, ela é composta por um conjunto de frequências que é um conjunto discreto, não é um conjunto contínuo, né? E esse conjunto discreto, para a gente entender fisicamente por que esse conjunto é discreto, a gente teve que criar, no caso, Bohr e outros cientistas da época tiveram que criar um modelo atômico que era baseado no que hoje é chamado de mecânica quântica velha, né? E então esse modelo atômico de Bohr foi a melhor explicação que houve na época para esse experimento e por isso ele fez bastante sucesso na época. E aqui eu vou discutir um pouco aqui sobre qual é a física desse átomo de Bohr, né? Então aqui é o seguinte, vamos primeiro dar uma olhada em como é que era exatamente o experimento e o que é que a gente estava tentando explicar. Bom, se vocês lembrarem, quando você tem a luz do Sol e você passa a luz do Sol, por exemplo, por um prisma, né? Aí a luz do Sol ela vai se dividir aqui numa espécie de arco-íris, não é isso? Você coloca esse arco-íris no anteparo, e aí quando você olhar a intensidade de cada cor dessa daqui do arco-íris que apareceu aqui no anteparo, para começar, esse espectro de cores aqui é contínuo, e a intensidade obedece àquilo que chamamos de radiação de corpo negro, mais ou menos, né? Tipo, a gente pode modelar o Sol como um corpo negro, e você vai ter tipo a intensidade como função da frequência, por exemplo. E aí você vai ter um pico, que é um ponto em que você tem uma frequência com maior intensidade, que é em torno ali do amarelo, né? E nas outras vai ser um pouco menor, tanto para o infravermelho como para o ultravioleta, né? Isso daqui é quando você tem uma luz que foi gerada pelo Sol, né? Agora, se você tem uma luz que foi gerada por uma lâmpada de filamento, ela vai ser um pouco parecida com isso ainda, mas vamos fazer aqui um experimento mental, não era exatamente assim que era o experimento lá, mas imagine que o seu experimento agora você tem também esse prisma, que vai separar a luz assim, mas a sua fonte de luz não vai mais ser o Sol, vai ser um gás de hidrogênio, certo? Então você vai ter uma lâmpada de hidrogênio, eu vou fazer um desenho aqui bem simples, como se fosse uma lâmpada de hidrogênio aqui, certo? Então aqui dentro tem o gás e aqui ele está emitindo luz, né? Quando ela for passar, essa luz que foi emitida aqui, quando ela passar por um prisma, você não vai ver aqui no anteparo o mesmo arco-íris que você via antes aqui, não. Você vai ver exatamente algumas faixas de cores diferentes e o resto tudo escuro. Então existem umas frequências aqui que não são permitidas. Você vai ver uma coisa do tipo uma intensidade como função da frequência e só alguns picos de intensidade em algumas frequências específicas aqui, né? Então esse era o experimento que eles tinham lá. Então o que tem a ver? Por que o Sol era de um jeito e a lâmpada de hidrogênio era de outro, né? Isso aqui só para a gente colocar aqui teria o hidrogênio, né? Bom, então por que o comportamento do hidrogênio é diferente? O que é que houve de diferença nessa coisa aqui? As pessoas começaram a analisar dessas frequências que eu tinha aqui, vamos chamar essas frequências aqui de talvez frequência 1, frequência 2 e assim por diante, começaram a fazer séries matemáticas para descobrir esses valores aqui, porque ninguém sabia o motivo físico e ninguém tinha a menor ideia, né? Então, pelo menos, vamos tentar descrever matematicamente que séries são essas, né? Então, houve um esforço nesse sentido pelo Paschen, Lyman, Balmer, vários cientistas na época fizeram fórmulas matemáticas que descobriam essas frequências. Mas eu vou passar por cima dessas fórmulas todas aqui, vou botar só uma fórmula que condensa todas elas, que é a fórmula de Rydberg. Nessa fórmula de Rydberg você consegue encontrar para qualquer par Mn que você coloca aqui, você tem uma coisa aqui que a gente vai chamar de frequência de Rydberg. Vou chamar isso aqui de frequência de Rydberg assim, multiplicado por 1 sobre n ao quadrado menos 1 sobre m ao quadrado. E aí, se você escolhesse qualquer par de nm com nm inteiro, ele teria que ser 1, 2, 3 e assim por diante, né? E claro, um deles tem que ser, esse tem que ser um número menor para poder que essa divisão ser maior que essa e não ficar negativo, né? Então, você conseguia matematicamente descobrir todas as frequências que estavam aqui, bastando escolher esses números aqui e multiplicar por essa constante que ele descobriu que era uma frequência específica lá.
Então aí agora, matematicamente está resolvido, mas e aí, por que que isso aqui é desse jeito? Qual é a explicação que a gente tem para isso, né? Então, vamos pensar no hidrogênio como o átomo mais simples possível, né? Você tem um próton e um elétron, e vamos tentar descobrir por que essas frequências têm esse formato tão esquisito assim, né? Foi isso que o Bohr fez, isso em 1913, então, se você for ver, ainda não existia nem aquela ideia da dualidade onda-partícula do de Broglie, etc. Então, isso aqui era a mecânica quântica mais simples possível. Então, assim, a gente só vai pegar ideias, por exemplo, do Planck. A do Planck já existia na época, mas ideias como você tentar comparar com uma onda, etc., o Bohr não tinha tanto conhecimento sobre isso ainda, né? Ainda não tinha chegado nessa época na ciência. Bom, mas o que a gente já conhecia era o seguinte, a gente já sabia que existia elétron por causa do experimento de Thomson. Então, vamos colocar aqui que no átomo tem que ter pelo menos um elétron, né? E a gente sabia que o átomo também tinha que ter um próton, que era uma partícula positiva, e porque senão ele não seria neutro, né? E a gente sabia também, por causa do experimento de Rutherford, que isso aqui teria que ser um grande vazio. Tipo, esse elétron ia ter que estar rodando em torno do núcleo, e esse núcleo tem que estar com um certo espaçamento de vácuo entre os dois, né? Que ele tem que ser mais ou menos vazio por causa desse experimento de Rutherford, né? Era o que mostrava lá. Então a gente vai pensar que aqui você tem um raio R, por exemplo, né? E aí, vamos supor que, por exemplo, aquelas energias lá do que o hidrogênio está emitindo, é esse elétron perdendo energia mecânica e emitindo luz. A energia dele agora, de movimento dele, está se transformando em luz. E aí, como é que é a energia de um elétron desse jeito aqui? Vamos colocar aqui, qual é a energia desse elétron? É uma energia cinética, 1 meio de mv2, né? Mais uma energia potencial. Essa energia potencial eu vou colocar assim, ó. É 2 sobre 4πε0 R, onde o R é esse raio que está aqui, né? E aí por que que ela é negativa? Porque nesse potencial eu estou colocando o referencial para quando o R for muito grande, isso aqui tende a zero. Ou seja, se ele está muito longe, a energia potencial dele vai ser nula porque ele não interage com o núcleo, né? E aí vai ser nula aqui, então ele tem que começar de zero. Mas essa energia tem que ir diminuindo à medida que ele vai chegando mais perto do núcleo. Porque eu quero que, por exemplo, quando ele tem uma energia mecânica bem aqui, e aí essa energia mecânica tem que ser negativa, né? Eu quero que essa energia mecânica seja tal que ele ganhe energia cinética até chegar nesse ponto aqui, e aí daqui para cá a energia mecânica é igual à energia potencial, e aí ele começa a voltar para a origem, né? Então eu vou ter um elétron preso nesse núcleo, e esse referencial que eu tenho aqui, esse é o potencial como função do raio, né? Então, quando o referencial aqui de espaço é a posição do núcleo, né? Bom, então aí agora, o que mais que eu posso fazer sobre isso aqui? Eu posso dizer, por exemplo, que esse MV2 aqui, eu tenho como fazer ele em termos da interação eletromagnética aqui, porque eu sei que a força eletromagnética tem que ser a força centrípeta. Então eu posso botar aqui a força eletromagnética tem que ser igual à força centrípeta, e a força eletromagnética eu sei que ela é 2 sobre 4πε0r2. E eu sei que toda força que tem um caráter de centrípeta tem que poder ser escrito de uma forma assim, mv2 sobre o raio, né? E aí eu posso cancelar esse raio com esse raio aqui. E aí eu descubro agora que mv2, na verdade, é 2 sobre 4πε0r, né? Então aí agora é só escrever assim agora, né? Então o E vai ser 1 sobre 8πε0r, E2, menos E2 sobre 4πε0r, né? E aí eu descubro então que minha energia mecânica seria menos E2 sobre 4πε0r. E aí tá tudo ok, né? Então agora eu estou dizendo que essa minha energia mecânica é negativa, né? Era o que eu esperava e tudo. Agora qual é o problema disso aqui? É que esse R não existe restrição nenhuma para ele. Então eu posso escolher qualquer valor de R e com isso eu vou escolher qualquer valor de energia. E aí quando eu escolher qualquer valor de energia, como é que isso vai estar relacionado com a frequência e daí, né? Que tem essas energias aí. Ah, eu até nem fiz o link ainda, né? Da frequência com a energia. Na verdade a gente vai começar aquelas frequências lá, o link daquelas frequências com a energia aqui, a partir já da ideia do Planck, de que a energia tem que ser um H vezes a frequência, né?
Então, variações de energia deveriam levar a variações de frequência. Mas as variações aqui estão contínuas e aquelas frequências que estão lá no experimento são discretas, né? Então, como é que eu vou fazer isso agora? Então, aí foi que veio uma sacada do Bohr. E aí, essa sacada aqui, vocês vão ver que eu vou colocar ela bem... Vou deixar aqui só o valor da energia aqui. Bom, essa sacada do Bohr, ela é feita para poder casar com a ideia com o resultado do Rydberg, né? Mas ela vai começar com o seguinte: eu vou dizer que por algum motivo, e isso é um postulado mesmo, por algum motivo, eu tenho que o momento angular dessa partícula é um inteiro de h cortado. Esse h cortado, inclusive, agora vai ser o h que o Planck já conhecia, dividido por 2π. Aí você vê que de onde foi que ele tirou esse 2π, né? Esse 2π, no final das contas, vai ser um número que lá no final vai bater com o experimento, certo? Mas até aí foi uma coisa só de intuição, viu? Então, ó, se eu disser que isso aqui é verdade, eu vou ter que o momento angular, ele é m vezes o v, né? Que é o momento linear, vezes o raio. E como isso aqui é um movimento circular no plano, isso aqui vai ser só mvr mesmo, o produto vetorial p vetor r vai ser só isso aqui mesmo, né? mv vezes r. Isso aqui tem que ser um nh cortado, não é isso? Aí, o problema é que o próprio v, ele já depende, o m vezes v já vai ter que depender do r, né? Porque a gente já tinha visto que naquela minha conta anterior, vamos colocar aqui separado também, na minha conta anterior eu tinha visto que MV2 sobre... O MV2 ele tinha que ser... MV2 sobre R tinha que ser a força elétrica, né? Então, MV2... Aqui eu vou ter um R ao quadrado, né? Então, quando eu cancelar esses termos aqui, eu tenho que MV2 é E2 sobre 4πε0r. Essa era aquela conclusão que a gente tinha feito antes. Então, M ao quadrado, V ao quadrado, tem que ser E2 sobre 4πε0r. Acho que isso aqui já vai dar para ajudar a gente na conta lá. Pronto, vamos substituir isso aqui. Vamos colocar todo mundo ao quadrado. Aqui eu botei um m aqui em cima, então isso aqui vai ter que ter um m aqui também, né? Eu multipliquei por m dos dois lados aqui. Então o que eu tenho aqui vai ser M2V2R2, isso tem que ser N2H cortado 2, né? Pronto. Só que M2V2 aqui, eu já fiz essa conta bem aqui, ó, MV2 tinha dado isso, M2V2, então tem que ser E2 M sobre 4πε0r vezes r ao quadrado, não é isso? Isso tem que ser n ao quadrado, h cortado ao quadrado. E aí, esse r ao quadrado eu vou cancelar com esse r que está aqui, né? Então, eu vou ter, finalmente, que o r, ele não pode ser qualquer r. Esse r eu vou começar, inclusive, a chamar de r de n. Ele tem que ser 4πε0 sobre E2 vezes a massa do elétron, né? E2 vezes a massa do elétron, h cortado ao quadrado, n ao quadrado, não é isso? Então aqui, ó, inclusive eu posso juntar isso aqui tudo e chamar esse termo todo aqui de raio de Bohr. E aí o que eu estou dizendo agora é que quando eu fiz o momento angular ser discreto, ele não pode ter qualquer valor, ele tem que ser um inteiro de h cortado, eu fiz com que o raio dessas órbitas seja discreto. Você tem que ter um inteiro ao quadrado desse número aqui, que é o raio de Bohr, não é isso? Então você só pode ter uma vez o raio de Bohr, ou 4 vezes o raio de Bohr, e assim por diante. E aí agora, quando você for substituir nessa energia aqui, você agora tem que, a sua energia não é mais esse E, ele é um E de N, né? E esse R que está aqui não é mais um R, é um R de N, não é isso? Então vamos até agora fazer a conclusão dessa coisa toda aqui, desse estudo todo que a gente fez. Vou concluir ele aqui em cima. Então, finalmente,
a energia depende de... A energia vai ser menos E ao quadrado sobre 4π epsilon zero e um Rn que eu vou chamar inclusive de A0n ao quadrado. Eu posso até agora juntar todos esses termos e definir mais uma coisa, que é o que a gente vai chamar de energia de Rydberg. Então isso aqui eu vou chamar de... Como aquele Rydberg lá daquela primeira expressão que eu coloquei era uma frequência, isso aqui é uma energia, eu vou chamar de Rydberg barra, certo? Então o que eu estou dizendo é que as energias são menos a energia de Rydberg sobre n ao quadrado, e essa energia de Rydberg, então, vai ser, se você fizer essa conta toda aqui, ela vai dar uma coisa tipo cerca de 13,6 elétron-volt de energia, certo? Então, pronto. Então, todas as energias no átomo de hidrogênio precisa ser menos 13,6 elétron-volts dividido por 1 ao quadrado, ou 2 ao quadrado, ou 3 ao quadrado, né? Em que isso ajuda agora? Só para resumir aqui, lembram que de onde foi que veio tudo isso? Veio de eu ter colocado que o momento angular era quantizado, né? Momento angular quantizado levava ao raio quantizado leva à energia quantizada. E aí, vamos agora, finalmente, para por que é que essa abordagem me ajuda naquelas frequências de Rydberg. Porque agora eu posso dizer que uma variação de energia entre o nésimo estado e o mésimo estado é Em menos En, por exemplo. Isso aqui seria tipo a energia de Rydberg multiplicado por 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Não é isso? E aí eu poderia dizer que isso aqui, por exemplo, seria um H vezes a frequência, né? Se eu disser que isso daqui é um H vezes a frequência FNM, né, eu poderia pegar esse H e botar aqui embaixo, né? E aí eu posso dizer que a frequência NM agora é a energia de Rydberg dividido por H, 1 sobre m ao quadrado menos 1 sobre n ao quadrado. Olha só, ficou bem parecido com a expressão que o Rydberg tinha. Vai ficar muito perfeito se quando eu calcular isso aqui for igual a energia de Rydberg sobre o H, se isso aqui for igual à frequência de Rydberg que eu tinha no começo. E de fato é. E aí, ó, só deu tudo certo porque o momento angular eu coloquei um 2π embaixo dele. E aí quando eu botei o 2π embaixo dele, essa expressão aqui saiu desse jeito, esse A0 saiu com o número que tem naquela expressão que eu coloquei anteriormente, etc. Quando todos os números forem colocados aqui, você vai encontrar um número que bate exatamente com a expressão que Rydberg encontrou só matematicamente. Mas agora eu tenho um motivo físico para isso. A única coisa que ficou faltando aqui é por que é que essas órbitas são assim, por que é que o momento angular é quantizado, etc, né? Mas aí, então, na teoria do Bohr, isso aí ficou postulado. Bem, então, assim, a gente caminhou um passo a mais no negócio. A gente tem um modelo em que você tem um elétron e um próton, do jeito que a gente achava que era mesmo, por causa dos experimentos de Rutherford e de Thomson, né? E além disso, esse modelo bate com o experimento de Rydberg. Então, até agora está tudo perfeito. A única coisa que falta é explicar por que a órbita teria que ser desse jeito. Mas isso aqui, esse é o começo da chamada mecânica quântica antiga, né? Mecânica quântica velha. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a criar essa ideia de dualidade entre onda e partícula. E aí, nessa ideia de dualidade, já dá para a gente ter uma expectativa de entender por que é que essa órbita, por que é que o momento angular tem que ser quantizado, etc. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vou apagar aqui. Na ideia do de Broglie, de dualidade onda-partícula, você vai ter uma onda que ela tem um comprimento de onda, né? Esse comprimento de onda, ele vai ser um H sobre P, não é isso? Esse daqui, o momento que você tem como momento linear, tem que ser H sobre esse momento, tem que ser o comprimento de onda, né? Ou você pode também pensar em tipo P é igual a H cortado K, né? Tem essa forma de a gente escrever também. E aí, ó, esse daqui dá o caráter de partícula, né? Porque partículas é que tem momento, né? E esse daqui dá o caráter de onda, porque ondas são as coisas que têm comprimento de onda, frequência, etc, né? Além disso, você tem também na ideia de de Broglie
se você tem uma certa energia, essa energia é H vezes a frequência, né? Então, a frequência é uma coisa de onda, né? Então, esse daqui tem um caráter de onda. E energia é uma coisa que é relacionada à partícula, né? Partículas têm energia, ondas têm frequência, né? Então, usando essa ideia aqui, o que é que a gente pode pensar? Se essa órbita fosse realmente circular, você teria aqui um círculo, e aí eu vou abrir esse círculo aqui, ele vai de 0 a 2π, né, na coordenada angular. Na coordenada que está passando por essa linha aqui, ela começa de 0 e termina em 2π vezes o raio, não é isso? E aí, quando eu colocar que, assim, é de se esperar que quando você tiver uma onda aqui, ela não fique assim, né, ó. Porque aqui ela começou do 0 e aqui ela não terminou em 0. E quando terminar esse 2π aqui, eu tenho que ter fechado um círculo, né? A onda vai ficar descontínua desse jeito. Então eu poderia tentar fazer uma onda que faz assim, né, ó. Ou seja, eu consigo fechar um comprimento de onda indo daqui até aqui. Se eu conseguir fechar um comprimento de onda daqui até aqui, eu consigo encontrar uma onda que cabe nessa condição de contorno periódica que é dada pelo círculo que eu tenho aí, né? Então, como é que eu vou fazer uma onda que cabe aqui, né? Um comprimento de onda, ou 2 comprimentos de onda, ou 3 comprimentos de onda, precisam caber em 2π vezes r. Então, eu estou dizendo que tem um múltiplo de comprimentos de onda que vai ser igual a 2π vezes o raio, não é isso? E aí, o múltiplo de comprimentos de onda também é n vezes, aí quem é o comprimento de onda? H sobre P, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é que se eu passar o P aqui para o outro lado, eu vou ter NH sobre 2π, e ainda sobrou um R bem aqui, né? E P vezes R é o momento angular nesse contexto em que eu tenho um movimento circular no plano aqui, né? Então, P vezes R é o momento angular L, isso é NH sobre 2π, que é N vezes H cortado, né? E tá aí. Então, ó, na época que o Bohr descobriu isso, que o Bohr teve essa ideia, não existia essa ideia de dualidade onda-partícula ainda. Mas, agora que a gente conhece dualidade onda-partícula, agora deu para entender um pouco de como é que nessa mecânica quântica velha eu consigo explicar por que, que o postulado de Bohr tem que ser verdade. Por que, que as órbitas precisam ser com raios específicos e por que, que o momento angular precisa ser discreto dessa forma. A explicação para isso é: se não fosse desse jeito, o caráter ondulatório do elétron não seria possível. E esse caráter ondulatório a gente sabe que é verdade por causa do experimento de de Broglie, mas isso só veio depois do modelo de Bohr, certo? Mas agora que a gente sabe disso, a gente pode dizer, ó, isso aqui tem que ser verdade porque o elétron ele pode ser visto como uma onda. Quando ele for visto como uma onda, o comprimento de onda dele é H sobre P. Esse comprimento de onda precisa fechar uma condição de contorno periódica nesse círculo, e quando isso for verdade, eu vou ter que o momento angular não pode ter mais qualquer valor. E aí, a partir desse momento angular, eu descubro que as órbitas têm tamanhos específicos. A partir dessas órbitas de tamanhos específicos, eu encontro energias com tamanhos específicos. As diferenças entre energias batem com a série de Rydberg, e aí vai dar tudo certo. E assim que a gente consegue explicar o experimento de Rydberg, o experimento das frequências do hidrogênio, só usando a mecânica quântica velha e o átomo de Bohr, né? Então é isso.